Será que é possível criar uma cultura organizacional seguindo um by the book ou seguindo toda uma estratégia? Será que é possível você traçar qual é o seu objetivo de ter uma cultura organizacional e conseguir traçar uma estratégia para chegar lá? Será que é possível isso? Você já parou para pensar o que é uma cultura organizacional? Uma cultura organizacional nada mais é do que uma soma de comportamentos daquele momento, isso é importante, daquele momento, dentro daquele contexto, dentro daquela empresa, dentro daquele time, no caso, dentro daquela organização, por ser uma cultura organizacional. Ou seja, aquele momento, aquelas pessoas que estão dentro daquela cultura, daquela empresa, daquela organização, se comportam daquela maneira. Isso cria aquela cultura organizacional naquele momento. Então, você deve estar pensando, poxa, Roberto, então você está me falando que uma cultura organizacional, ela muda? Ela muda. Esse é o grande lance. E por que ela muda? E aí entra a minha resposta para a pergunta do começo. Será que eu consigo traçar uma meta de cultura? Chegar aonde que eu quero, entendendo a cultura toda, eu quero chegar nessa cultura escritazinha aqui, que não sei o que, né? Dessa maneira, eu vou traçar esse plano para chegar lá? Não, na minha opinião, você não consegue fazer isso. Na minha opinião, você consegue nortear ou direcionar uma cultura organizacional através de quê? Valores. Os valores de uma empresa nada mais vão ser do que comportamento. Que tipo de comportamento que você vai querer que aflorem nas pessoas que estão dentro daquela organização. Então, por exemplo, se você tem uma organização que um dos valores é transparência, você tem que fazer ou criar um ambiente para que a transparência aconteça. E não cobrar transparência das pessoas que estão lá dentro. Porque isso é uma coisa muito interessante que muita gente faz. Eu quero um ambiente de alta transparência. Então agora eu vou começar a cobrar a transparência de todo mundo. Não é assim que funciona. Você não cria os valores e cobra o comportamento. Você tem os seus valores e você fomenta comportamentos. Então, você, em vez de cobrar que as pessoas sejam transparentes, porque vai dar uma... Só de cobrar transparência já é um contrassenso, né? Porque se todo mundo fosse transparente, você não teria que cobrar transparência. Veja já o contrassenso, né? Tem outra muito interessante, né? Eu quero que as pessoas tenham autonomia e você cobra autonomia. Como que você cobra autonomia? É um choque, né? Se você está cobrando autonomia porque alguém não tem autonomia. Então é interessante esse contraponto e é nesse ponto que eu quero trazer para vocês refletirem um pouco. Eu não tenho que pensar em cobrar transparência das pessoas, comprometimento das pessoas. O que eu tenho que fazer é o seguinte: o que eu posso fazer no meu ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, para que as pessoas sejam mais transparentes? Talvez a primeira coisa é a empresa ou a organização começar a se tornar transparente, né? Eu estou dando já uma pequena ideia de como talvez fomentar a transparência. Eu quero que as pessoas tenham, eu quero que comunicação seja fluida, que ela aconteça naturalmente com todo mundo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Quebrar as barreiras de forma de comunicação. Talvez quebrar um pouco a burocracia, talvez quebrar um pouco uma estrutura de um plano de comunicação. Ou seja, você tem que começar o quê? A fomentar os comportamentos que você quer que moldam, né, que modelem a sua cultura organizacional. Quando você tem esses valores bem definidos e você passa a não cobrá-los e sim instigá-los, você na verdade vai estar criando ou possibilitando a criação de uma cultura organizacional de alto valor dentro da sua organização. E aí eu volto no começo. E por que então essa cultura organizacional muda ao longo do tempo? Por que vai ter vezes que as pessoas vão estar mais comunicativas, que as pessoas vão estar mais transparentes, que as pessoas vão estar mais amistosas? Por que isso? O que muda nessa equação? Simples, as pessoas. Né? Você vai passar por momentos dentro da sua cultura onde vão ter pessoas com a propensão ou que vão ser mais, vamos falar assim, sensibilizadas pelo valor da transparência, ou vai ter momentos que as pessoas que vão estar dentro daquele contexto vão estar mais comunicativas, e aí pode ocorrer uma coisa muito maluca, né? Você pode ter num determinado setor da empresa um valor mais forte como a transparência, a comunicação, e em um outro determinado setor da empresa o valor do aprendizado, o valor da amizade muito mais forte. Ou seja, muda de acordo com as pessoas que estão inseridas no meio. Então, cultura organizacional não é uma receita de bolo. Você não cobra um comportamento através de valores. Você, na verdade, tem que fomentar
comportamentos através de valores que vocês acreditam. E é vocês acreditam, empresa, né, como um todo, a organização como um todo, e não simplesmente uma pessoa que cria, né, os valores e coloca na parede. Você tem que vivenciar esses valores, você tem que instigar esses valores, você tem que instigar comportamentos nas pessoas, que isso vai gerar uma cultura organizacional, provavelmente vai gerar uma cultura organizacional mais ou menos no molde que você deseja, porque a gente também não consegue prever que tipo de comportamento vai se criar através de valores como transparência, como amizade, como aprendizado, enfim, como você fomenta isso, a gente não sabe como as pessoas vão se comportar, e talvez você vai ter que observar, talvez não, você vai ter que observar para ver como moldar e o que você tem que instigar, né? Então você tem que começar a instigar os comportamentos norteados pelos valores que todos acreditam que estão ali envolvidos, que com certeza você vai chegar numa cultura organizacional próxima daquilo que você imagina, ou que a sua empresa imagina, ou muito ótima para todo mundo que está ali dentro, porque nada mais é do que a soma, a cultura organizacional nada mais é do que o resultado da soma dos comportamentos das pessoas que estão ali dentro. Por isso que ela muda ao longo do tempo, porque as pessoas mudam, as pessoas que estão dentro mudam, enfim, você não vai conseguir criar uma cultura organizacional traçando uma estratégia certinha, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, agora eu estou aqui, você vai ter que fomentar comportamentos. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com, se inscreva no canal do YouTube, curta a página do Facebook, siga a gente lá no Instagram também, tem alguns stories bem legais lá, e o objetivo é compartilhar experiências.